Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como que eu construí uma rotina mais energizante para mim mesma e como geralmente eu retorno para ela quando eu tô naqueles momentos de exaustão e esgotamento. E como isso literalmente me salvou diversas vezes, principalmente a minha saúde mental. E eu quero compartilhar isso com vocês. A primeira coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente quando eu tô no meio do caos, tô me sentindo cansada, é começar a fazer coisas de forma mais lenta. A gente geralmente tá muito acelerado, isso é óbvio, há muita informação, muita coisa acontecendo e muita demanda também sobre as nossas vidas. Demandas dos outros, demandas que a gente coloca, demandas que a gente acha que deveria estar fazendo e demandas que a gente tem que realmente fazer e não tá fazendo. Então são esse aglomerado e às vezes a gente se sente muito cansado porque não dá conta de fazer tudo isso. E aí o que eu gosto de fazer é ignorar isso aqui por um período de tempo e começar a fazer coisas que eu tenho que fazer naquele momento aqui na minha rotina, mas de uma forma mais lenta. Por exemplo, eu vou estender uma toalha. Ao invés de só jogar a toalha lá correndo, eu vou descer o varal, colocar a toalha, vou colocar o varal de volta no lugar e vou entrar para dentro de casa. Percebe que tem um processo acontecendo? Eu dei esse exemplo porque é um exemplo bem básico. Ou, por exemplo, eu vou fazer uma comida. Ao invés de fazer a comida rápido, eu vou fazer a comida com intenção, sabe? Fazendo cada parte do processo sem tentar acelerar e correr com tudo. E isso vai para pequenas coisas. E aí, quando você vê essas pequenas coisas, você tá tendo uma rotina menos frenética e uma rotina mais consistente. E não que a sua rotina vai ser igual, mas o ritmo que ela vai ter vai ser muito mais, por exemplo, como uma dança, como o batimento do seu coração, do que como eu não sei explicar, mas é uma coisa que eu sinto muito quando eu tô fazendo esse tipo de rotina. É como se fosse mais fluido do que geralmente uma coisa super acelerada, super não dá tempo de respirar, não tem pausa e eu tô ficando louca. É basicamente isso. Outra coisa que eu adoro fazer quando eu tô... Adoro não, eu faço o que eu tenho que fazer porque senão eu fico louca. É criar momentos significativos. Então, o que eu faço para criar momentos significativos para me trazer energia de volta? Principalmente eu vou deixar o celular de lado ou vou utilizar para uma coisa ou outra. Mas o que eu gosto de fazer? Criar momentos significativos, tomar um banho mais intencional, tomar um banho que vai demorar, um banho que eu vou sentir o cheiro do perfume, do sabonete, trazer de volta os meus sentidos. Isso me energiza demais. E a gente tem perdido um pouco disso, sabe? Dos sentidos, do tato, do paladar, do olfato. Então, trazer esse sentido de volta para sua rotina te traz mais energia, porque você tá mais presente ali, você tá mais integrado ali na sua rotina, de verdade. Ajuda muito, principalmente para pessoas que são mais sensoriais, ajuda muito mesmo. Então, o que eu gosto de fazer? Momento significativo. Eu gosto de pintar. Vou separar um tempo, vou sentar e vou pintar. Pode ser um rabisco que for. 5 minutinhos, senta, desenha. E você vai se sentir muito mais energizado depois que você terminar aquilo dali. E sentar, e sem ficar pensando, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não, só senta e desenha. E enquanto você desenha, você tá desenhando. E você só vai focar naquilo dali. Ou, por exemplo, sair e fazer uma caminhada e olhar pro céu, olhar pras árvores. Isso é muito papo místico. Não é. Isso é ciência. Seu corpo precisa de luz solar. Seu corpo precisa de natureza. Entendeu? Então, se proporcione isso. Se proporcione momentos em que você vai sair da sua casa e você vai dar só uma caminhada. Você pode ir na padaria e só observar as coisas. Observar o timing, como as coisas acontecem, o que acontece. Observar. Isso te traz, novamente, mais que presente. E aí você tem uma rotina um pouco mais fluida, uma rotina em que você não tá tão acelerado, porque você tá observando. E se você não para observar e focar, você perde coisas. Então, a observação, ela traz
energização, porque aí às vezes você tá observando alguma cena e você começa a rir sozinho. De verdade, porque você fica, nossa, que engraçado. Se eu não tivesse só andando direto pra ir na padaria com pressa, eu não ia perceber isso aqui, eu não ia perceber, sei lá, aquela criança fazendo graça com a mãe dela pra ganhar doce. Ou não ia perceber, sei lá, aquele cachorrinho bonitinho ali parado na rua. Ou, por exemplo, perceber que brotou uma flor nova aqui no meu jardim, na rua, na praça da minha cidade. Coisas desse tipo trazem significado pra vida. Não deixa a vida ser só um objetivo, sabe? Aí eu vou na padaria, voltei pra casa, comi e ponto. E voltei pro celular. Tem mais vida, entende? E quando você começa a observar, a olhar, e não é do dia pra noite, é uma coisa que você vai fazendo no seu dia a dia. E não, você não vai pegar tudo que eu tô falando aqui e vai tacar num dia só pra você tentar fazer. Não. Você vai distribuindo, você vai vivendo e fazendo isso. E você vai ver, no fim, que você vai ter mais energia. Você vai ter mais vontade de viver até. E foi uma coisa que me ajudou bastante. Me ajudou sempre. Sempre mesmo. Muito melhor do que só dar um reset e começar tudo do zero. Que eu também não acredito muito nisso, não. Pra mim, reset não funciona. Como assim você vai deletar tudo que você já aprendeu, vivenciou, experienciou e vai começar do zero? Não existe. O ser humano, ele carrega DNA, ou seja, ele carrega a história com ele para que ele possa melhorar, progredir e evoluir a partir do que aconteceu. Então, não acredito muito em reset. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas não é o assunto de agora. Só expressando uma coisa minha. Uma outra coisa que eu bato na tecla, que eu tento fazer, mas que ainda é um ponto fraco pra mim, que é vida requer movimento. Se você não se movimenta, você tá morto. Ponto. Você tá de arrasta pra cima, não sei nem se pode falar essa palavra. Mas se você não se movimenta, o seu corpo entende que você tá assim, ó, indo de arrasta. Ponto. Então, o que você precisa fazer? E eu falo isso numa questão tanto física quanto energética mesmo. Entendeu? Vida é movimento. Seu coração tá batendo ali, ó. Movimento. Indo pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Quando tem linearidade, é quando você morre. Entendeu? Então, a vida não é ficar num estado linear. É altos e baixos, é movimento. É movimentar-se. Então, dançar, então, se alongar, pode ser você tá na sua cama, só estica o pezinho e tenta tocar nele. Já ajuda. Já descomprime assim as suas costas, que é uma maravilha. Inclusive, eu vou fazer alguns dos exercícios que eu gosto de fazer em casa. Se você quiser fazer yoga em casa, também é muito bom. É só cuidado para não se lesionar. Então, desenvolver essa consciência corporal, correr, dançar. Eu quero só amarrar o pano na cintura e achar que eu tô fazendo dança do ventre. Beleza, mas movimentar o seu corpo é importante. Às vezes você vai sair com os amigos, então lembra de movimentar, porque a gente tá muito paradinho, tá muito retraído, e às vezes a gente não se expressa, a gente não movimenta e não gera vida. E eu acho que, assim, uma das coisas mais atraentes, se você forem ver assim, nossa, porque tanta gente gosta de jogadores, atletas, coisas desse tipo, porque é movimento, porque é vida. Óbvio, status e tudo mais. Mas é que eles estão em movimento na vida deles. Então, movimento também é mais atraente do que alguém que tá só parado. Percebe? É uma coisa assim. Isso daqui foi bem voz na minha cabeça, posso confessar. É uma coisa que eu observo e que eu tenho pra mim. Só. E tô compartilhando com vocês. Agora, uma outra coisa que, assim, era da internet, individualismo e tudo mais. Vida requer socialização. Então, seres humanos são carregadores naturais. Então, escolhe o seu e saia com ele. Leve pra casa. Se recarregue. Então, por exemplo, passe tempo de qualidade com as pessoas que você gosta. Crie momentos de qualidade. Por exemplo, eu saí recentemente com um amigo meu que eu simplesmente só mandei uma mensagem pra ele e falei, vamos tomar açaí hoje? E aí a gente foi pra açaí, ficamos lá sentados, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Aleatoriedade total, rindo e tomando açaí.
E aquilo dali me deixou super leve, super recarregada. E não tinha tensão, não tinha nada, eu não tava querendo me provar, ele também não tava querendo se provar. A gente só tava ali conversando sobre filmes, séries, coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, como tá a vida, o que a gente quer fazer, objetivos que a gente tem lá pra frente. E descarregando, sabe? Colocando pra fora. E isso me energizou bastante. E, obviamente, nem todo mundo vai ter um amigo assim, ou uma amiga assim. Eu, inclusive, quero muito fazer uma amiga, porque eu tenho facilidade, assim, muita facilidade para fazer amigos, mas eu ainda não consegui fazer uma amiga e mantê-la. E me sentir confortável em manter essa amizade. Então, é uma coisa que eu tô trabalhando ainda, mas é uma coisa que eu tenho muito desejo de fazer. Inclusive, esse canal aqui é para sermos besties, todas nós. Porque eu vou ser a melhor best que vocês têm. Barra irmão mais velho pra alguns. Que eu sei que vocês são bem novinhos, alguns aqui. Mas é basicamente isso, gente. Ter alguém com quem você pode conversar só. E sair um pouquinho do celular. De só conversar pelo celular. Eu sei que às vezes você tem um amigo que é mais distante. Faz as chamadas de vídeo. Mas se você conseguir, de verdade, cria momentos físicos, pessoais. Por quê? Isso gera ocitocina, entendeu? Você se sente muito mais amado quando você toca na pessoa. Pode ser um toque de mão, quando você abraça a pessoa. Então, você se sente muito mais amado, você se sente muito mais confiante. Então, percebe como, por exemplo, afastar as pessoas e se afastar das pessoas te deixa muito mais inseguro, porque você não está conectado com nada, você não está conectado com ninguém, você não tem raiz e substância, então você está indefeso, porque você não tem nada que te fortifique ali na vida, sabe? Nada que te deixe enraizado. Aí você tem que enfrentar a vida, e a vida te atravessa se você deixar. Porque tem acontecimentos. Então, quando você tem alguém que, por exemplo, que te enraiza... Eu tô falando assim muito abrangente, gente. Mas quando você tem, sei lá, uma mãe que te enraiza, um pai que te enraiza, um amigo que te enraiza, ou seja, que te mantém firme ali, você consegue ir pra vida e mesmo que você... mesmo que você caia, mesmo que você dê de cara na porta, na parede, ou quebre a cara, você tem algo que te mantém ali na sua base. E antigamente eu acreditava muito no não preciso de ninguém, até eu precisar. Porque eu precisava de algo que regulasse o meu emocional. Óbvio, eu consigo fazer isso muito bem, mas eu sei que eu preciso ter pessoas ali ao redor. Porque às vezes quando eu tô muito estressada, focada muito nas minhas metas, nas minhas coisas, isso me sobrecarrega, me deixa cansada, exausta. E aí eu preciso me recarregar com a minha família, com os meus amigos, com esses pequenos momentos. E às vezes nem precisa sair um rolê super caro, nem nada disso. É só ter momentos, às vezes sentar na sua calçada e rir sobre coisas, histórias do passado, do presente, do futuro. E só, sabe? Ter esses momentos é importante. E a gente precisa valorizar eles, tá bom? E buscar eles também, tá? Assim, ó. Pega o ar. Pegou? Então, respirar. A forma como a gente respira hoje em dia é muito acelerada. E às vezes a gente nem percebe. Inclusive, eu tô com o nariz entupido. Então, ok. A gente não percebe que a gente tá respirando. Então, às vezes, a minha respiração ela tá muito presa aqui embaixo. Muito presa no abdômen. E não tá subindo, não tô conseguindo respirar. Ou tá muito presa aqui em cima. E você tá com aquela sensação de compressão. Então, você precisa expandir, respirar e, sabe, deixar esse ar meio que ir para todos os lugares do seu corpo. E isso te traz mais energia. Respirar, tirar alguns minutos. E não é sentar e meditar, não. É só... Tá, eu tô respirando muito errado agora, não façam igual. Mas é você parar e respirar, sentir o ar entrando, sentir o ar saindo, sentir toda a tensão saindo, ter essa intenção de distensionar.
criar essa intenção em alguns pontos, em alguns momentos do seu dia. Por exemplo, finalizei meu trabalho, tô indo para casa, vou começar a distensionar o meu corpo, beleza? Finalizei, vou entrar no banho, vou distensionar o meu corpo. Saí do banho, vou começar a estudar, vou distensionar o meu corpo. Fiz exercício, terminei o exercício, vou distensionar o meu corpo agora. Vou dormir, vou tirar a tensão que estava no meu corpo. Eu vou fazer um vídeo só sobre como tirar a tensão e como que eu faço isso. Mas é basicamente isso, é só criar esses momentos. Não é nada complexo, é algo que você consegue integrar ali no seu dia a dia. Não demora muito tempo. Pode demorar, se você quiser, para poder gerar esse ritmo na sua vida. Mas é algo bem simples mesmo. E que dá para integrar super na sua rotina, tá bom? Agora, o queridíssimo que eu ainda tô trabalhando, alguns pontos para mim, que é a alimentação. Para mim, a alimentação ela é super importante. Principalmente, eu não sei vocês, mas eu não sei se eu sou muito sensitiva ou muito sensível com isso, ou se é algo que todo mundo tem. Então, me digam nos comentários. Por exemplo, quando eu como um determinado tipo de comida, eu sinto no meu corpo que não é aquilo ali que eu preciso. Eu sinto no meu corpo que às vezes eu preciso de mais comida, ou eu sinto que eu preciso de algo que me dê mais energia. Não sei explicar ainda também. Às vezes eu preciso de uma comida, por exemplo, que seja mais com proteína, que tenha mais frango, que tenha mais batata, que tenha mais ali, talvez, arroz. E um prato um pouquinho maior do que eu como geralmente. E isso me sacia e me deixa mais energizada. Essa comida que é mais gostosa, que é quentinha, isso me energiza. Então, quando eu como uma comida feita de qualquer jeito, sei lá, um prato de macarrão todo misturado, não gosto, isso me tira uma energia. Não sei se isso acontece com vocês aí, mas agora um outro ponto da alimentação também é a questão de produtos industrializados, muito açúcar, que inclusive é uma das coisas que eu tô fazendo agora. Eu tô retirando uma parte do açúcar, então às vezes eu sou um pouco extremista, então eu preciso diminuir bastante. Então, porque eu não percebo, muitas das vezes eu não consigo, não tenho essa percepção de quanto açúcar eu ingeri ao longo do dia. Um jejum agora, inclusive é um jejum mais espiritual, mas é um jejum em que eu tô zero açúcar. A única coisa que eu tô, pra não dizer que eu tô tomando de açúcar, é no café da manhã, que eu tô tomando café com leite pra vir trabalhar, porque senão eu fico morrendo de fome, só com pão ou biscoito, alguma coisa assim. Então, eu preciso. Tô fazendo esse processo de retirada do açúcar. Eu percebo que o meu corpo desincha muito. Eu tenho muito mais energia quando eu tô sem açúcar. E, Tânia, você nunca mais vai comer açúcar na sua vida? Não. Não, no caso eu vou comer sim. Mas eu vou dosar isso. Eu vou dosar melhor isso na minha rotina. Então, por exemplo, se eu comi uma quantidade de açúcar, hoje eu vou beber bastante água para fazer com que o meu corpo não fique inflamado. Ou vou comer outras coisas que me ajudem a não inflamar, entende? Sempre tá balanceando isso, porque sim, o seu corpo fica inflamado com açúcar, querendo você ou não. Então, é muito importante. Eu vou depois trazer um resultado, porque isso aqui sou eu agora. Eu tô, tem uma semana que eu ainda tô, que eu comi coisas com açúcar. E que eu não tô com... Uma semana não. Tem uns dias que eu não tô comendo. Ainda tô com algumas inflamações no meu rosto. Tá vendo? Bem pequenininhas, eu não tenho muito não, mas são bem pequenas. Mas já me senti muito mais energizada esses dias, por não estar comendo açúcar. Não sei se é um efeito placebo ou como que eu vou ficar nos próximos dias, mas me senti bem mais energizada. Agora, a última coisa que eu adoro fazer, prática de rotina sagrada. A prática de rotina sagrada, ela não é... é algo místico. Não é. É algo simples, que é incorporar tudo isso aqui, mas de uma forma que ela se encaixe na sua rotina. Então, a rotina sagrada é... eu tô escovando o dente, então eu tô prestando atenção. Tô com meus 2 pés, literalmente. Isso é
a fisionomia do meu corpo como fica. Tô com os 2 pés no chão, planos assim, rentes ao chão, e escovando o dente. E prestando atenção no que eu tô escovando o dente. Eu vou comer, eu tô sentada, com uma certa postura, com os pés também no chão, e comendo, e sentindo aquilo dali. E evitando ao máximo ficar de frente para telas enquanto eu estiver comendo. Tayane, eu gosto de comer vendo filme. Também gosto, então, se você quiser, pode fazer isso. Mas preste atenção também no filme que você está assistindo, sem ficar passando, pulando também. Ou vai assistir um vídeo no YouTube, não... Eu sei que vocês fazem isso, vocês diminuem a abinha, que eu faço também. Diminuem a abinha e ficam rolando um feed do YouTube. Vai assistir um vídeo no YouTube, assiste o vídeo do YouTube. Não vai ficar descendo e salvando para assistir mais tarde vários outros vídeos. Por quê? Porque você assistindo aquilo ali, você tá dando foco, você tá dando atenção, você tá pegando aquela mensagem ali pra você. E tentar pegar essas mensagens e incluir essas mensagens dentro da sua vida. Ou seja, trazer a sua vida para um âmbito mais sagrado, mais intencional, mais com processos acontecendo. E quando você faz isso, a sua vida, novamente, ela ganha ritmo, ela te traz mais energia. E eu vou fazer um próximo vídeo, me digam se vocês querem, de como administrar a sua energia. Porque às vezes não adianta nada você ter uma rotina que te dá energia, mas você não sabe onde colocar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado. E é isso. Tchau!